A noite não adormece nos olhos das mulheres. A lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta, vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres. Há mais olhos do que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra um fio invisível e tônico, pacientemente cose a rede de nossa milenar resistência. Cheguei, Brasil! Olha que maravilha, gente. Olha, antes de qualquer coisa, eu tô muito emocionado mesmo, muito mesmo, porque assim, já tem um tempo que eu tô procrastinando sobre essa ideia de fazer o podcast, e aí a gente inventou todas as possibilidades, todas as dificuldades possíveis, e aí as pessoas começaram a dizer sim, isso é um absurdo. E aí hoje eu tenho a felicidade de ter um absurdo de fora do estado, um absurdo nacional, que é muito, muito, muito potente. Antes de vocês verem quem é, você já sabe quem é, mas eu preciso fazer um ritual presepecha para que essa pessoa seja de fato bem anunciada e que ela tenha o carinho, né? Tanto daqui dessa casa, desse estúdio, desse lugar, desse programa, quanto de vocês que estão aí. Né? Essa primeira temporada é toda destinada a pessoas que eu admiro, que eu gosto. É uma primeira temporada muito de trocar um caminho de construção mesmo. Então, é muito bacana você primeiro perceber as pessoas que você admira, elas estão espalhadas pelo mundo e que você consegue reunir essas pessoas. Então, já que o Exu, né, meu pai, me trouxe toda essa felicidade e ela disse sim para mim, ela, que é artista da cena, curitibana, o importante é ter saúde. Bacharel em Artes Cênicas e Interpretação Teatral pela Universidade do Paraná, possui vasta experiência teatral, trabalhou em diferentes companhias da cidade de Curitiba. Trabalhou com diretores de renome como Gabriel Vilela e Oni Sagé, essa eu conheço pouco. Atua, produz, escreve, dirige, dança, canta, apresenta, uma artista em movimento constante, idealizadora do Núcleo Artístico OMI, que está em fase de execução dos projetos Memórias das Águas, um ensaio sobre territórios livres, com estudos de capoeira Angola com o grupo Zimba Curitiba e danças capoeira em Curitiba. Veja, olha só que a gente já começa aqui um lugar, uma fricção bastante interessante. E o projeto Cartas para Teresa de Benguela, revisitando a grandeza que somos. É integrante da Companhia Correntezas, grupo cênico que investiga danças afrodiaspóricas. Seu mais recente trabalho nos palcos foi o espetáculo Deriva, com a súbita companhia de teatro com direção de Maíra Lou. Eu devo ter errado aqui os nomes das pessoas, alguma coisa desse gênero. Mas antes de qualquer coisa, Flávia Mirene, venha para nós. Oi! Agô, peço licença aqui para chegar uma honra, uma surpresa, né? Brotei aqui. É Exu encruzilhando os nossos caminhos. Estou muito feliz de estar aqui, de a gente trocar essa ideia. Uma pessoa que eu admiro muito. Já estou aí. Vamos, Nando, vamos trabalhar. Em breve vamos conseguir realizar esse nosso encontro artístico, né? Que começou lá com a Unisagé em 2016, né? Onde a gente se cruzou. Do nada, 10 anos. Do nada, 10 anos, olha só, né? Uma virada aí. E esse encontro com a Unisagé me virou muitas chaves, assim, reflexivas, né? Do fazer artístico, do fazer enquanto uma mulher negra, artista em Curitiba, de entender esse lugar, de entender o que eu quero falar, né? E com quem. E tamo aí. Então, para brindar esse momento, né? Eu acho que você já chamou meu pai para conversa, ele está em todos os lugares, o momento todo. Meu pai, Laroye, Claro, Mojubá, meu pai Mojubá Orixá, vamos brindar a ele.
que as palavras nos guiem e que o entendimento nos salve. Axé. Nossa, Nossa, tá nossa, amo. quando aqui no Portela, né? Portela, quando você vai. Olha, primeiro, assim, eu acho que a gente vai ficar numa rasgação de seda. A gente se conheceu em 2016. Sim, Uma passagem super rápida por Curitiba. sim. E eu fiz oficina e tal, não sei o que. Desde lá, de lá pra cá, eu vi você explodindo e acontecendo pelo Rio, por São Paulo e daqui a cadê Flávia? Ainda bem que tem Instagram, ainda bem que algum, né, comanda nossas vidas. Exato. Me conte de você o que tá projetando, o que tá querendo, o que essas reflexões, por exemplo, chegaram. A Anissa é uma provocadora muito, muito grandiosa, né? E ela tem uma coisa de atravessar a vida das pessoas e que as coisas acontecerem. Mas é isso, ela atravessa a vida de quem se deixa ser atravessado, né? Então me conte quem é Flávio Mirene. Bom, eu sou Flávia Mirene, né? Como você falou, curitibana, né? Sou nascida e criada lá em Curitiba. Faço teatro desde muito nova, né? Comecei na escola, mas sem a ideia de que era isso que eu queria fazer na vida, né? Mas ao passo que as coisas foram acontecendo, eu fui vendo que era um lugar que me preenchia muito e sempre vi o teatro como um espaço de liberdade mesmo, né? Escrevi um projeto chamado Memórias das Águas, um ensaio sobre territórios livres. Para mim, o teatro sempre foi esse território de liberdade, onde é permitida você imaginar possibilidades, né? Só que aí, quando você vai caminhando e vai se entendendo sujeito no mundo, você vai se entendendo uma mulher negra no mundo, na sociedade, você vai vendo que esta liberdade tem limites. Ela está condicionada. Ela está condicionada, né? Você pensa que você pode fazer tudo e você vai entendendo que, mesmo você se sentindo capaz, você vê que há algumas interdições. E nesse percurso, né, eu fazia teatro na escola Senão Academia de Artes Cênicas, do Jorge Sada, lá em Curitiba, uma escola tradicional lá de Curitiba, que existe até hoje. E aí, nesse período, né, era criança, ainda adolescente, já me veio algumas inquietações de entender o meu local social, né, era um lugar que era uma escola que é muito elitizada, né, majoritariamente branca. Aí, nessa fase da adolescência, que é onde você começa a se entender, né? Fui me sentindo um pouco desconfortável nesse lugar e me afastei e fui fazer outras coisas. Mas aí a pulguinha do teatro sempre ficou ali me martelando. Você vai fazendo outras coisas, mas eu fui vendo que eu não me encontrava, né? Até que num dado momento eu vi uma reportagem falando da escola, né? E falando das pessoas que estavam ali desde o começo. E aquela reportagem era uma reportagem grande de um jornal lá de Curitiba. Eu olhei aquela foto e me causou muito impacto porque eu falei, puxa, essa história também é minha e eu devia estar ali nessa foto e eu me retirei por não conseguir lidar naquela época com aquele contexto assim que me incomodava. E aí nisso me estimulou a retornar. Eu voltei para essa mesma escola. Mas aí ali eu já sentia uma necessidade de buscar algo mais profundo, que você tivesse um pouco mais de teoria. Eu achava que eu precisava ler, entender algumas coisas. Aí fiz o vestibular, né, para a Faculdade de Artes do Paraná, que agora é a Unespar, e passei no bacharelado. E ali foi o meu primeiro portal, assim, que me abriu muitas janelas, assim. Mas também tinha esse lugar que era uma turma bastante numerosa, tinha assim mais 6, 7 pessoas negras, que muitos não se viam nesse lugar, e a gente também não tinha essa articulação em se pensar que a gente podia formar um coletivo, que a gente podia falar coisas comuns. Isso era muito nebuloso ainda, né? E era quase um racismo reverso se você resolvesse se articular nesse lugar. E acabou que passou e realmente as pessoas foram seguindo de forma isolada, assim. Mas é muito interessante observar essas mesmas pessoas hoje num outro
num outro lugar e que tiveram esse amadurecimento e entende, né, esse ser artista negro, né, mais engajado, mais articulado, mais tentando procurar espaços de aquilombamento. Você vê que andou muitas casas e agora a gente conversa muito sobre isso, né? E ali dentro da faculdade tinha esse lugar que, teoricamente falando, você se vê meio perdido no meio daquelas teorias. Para mim era muito nebuloso, assim, tem muitas coisas que eu só acessei, mas fui entender depois. Aí ali a gente formou a Companhia Transitória, né, que era o Thiago Inácio que me convidou, e a gente entendeu muito cedo que se a gente quisesse trabalhar, a gente ia precisar criar as nossas próprias coisas, porque em Curitiba já tem os seus núcleos, as pessoas que já trabalham, que já vem de uma tradição que a família já é das artes, né? Então tem essa tradição. E você não vai entrar nessa bolha se você não fizer seu corre. A gente já entendia muito nesse lugar. E aí, né, passou muito tempo, fomos fazendo várias coisas. Eu sempre trabalhei com várias companhias, sempre um pouquinho, mas nunca era a primeira opção. É sempre, chama a Flávia porque ela resolve, entendeu? E eu fui entrando nos espaços assim, como um segundo plano, uma segunda possibilidade. Entendeu? Não tem fulano, então chama a Flávia. E assim que eu fui abrindo os meus caminhos, assim, nesse lugar, né? E aí, em 2015, por ali, 2014, o Thiago Inácio teve a ideia de escrever o projeto, né? Nossa, conheci uma encenadora fantástica lá da Bahia, que veio Xireobá. Aí eu lembro que apareceu, assim, no jornal, assim, na propaganda, assim, né? O espetáculo. Daí a minha mãe, Flávia, esse espetáculo você vai gostar. Ela já sabia. Eu falei, meu Deus, preciso ver isso. E aí ele a convidou, a Unissa já aceitou. Ela veio e daí acho que ali foi a minha grande virada, assim, esse encontro com a Unisagé. Eu lembro que na faculdade, né, no primeiro ano de faculdade, tinha um professor de antropologia, psicologia teatral, que ele fazia uma pergunta de quem é você? É o clássico, né? Quem é você? E aí eu lembro que na minha resposta, que era muito confusa, eu já dizia lá que eu queria fazer algo que fosse relevante para as pessoas. Que eu queria fazer algo no mundo que tivesse importância. Não sabia bem o quê, mas no meu texto, que eu tenho até hoje, tinha um dizer sobre isso. E aí ele me deu daí baseado no que as pessoas falavam, ele ia dando uma palavra para você pesquisar. E a palavra que ele me deu foi consciência. Então é uma coisa que ela vem até hoje, tal quem sou eu. Não, mentira, né? Já tenho várias resoluções, obviamente, mas é uma coisa que você sempre se aprofunda um pouco mais, ela nunca se esgota, né? Porque também eu penso que o nosso ofício, ele é inesgotável, como diz Onissagé, poço calunga. Quanto mais você cava, mais coisas você vai descobrindo nesse percurso. E aí eu lembro que nesse encontro com a Unissagé foi para mim um grande divisor de águas, assim, da minha trajetória mesmo. Porque ali eu entendi, eu falei, puxa, é sobre isso que eu quero falar. Que é falar da gente, da nossa história. Foi a primeira vez que eu vi um texto que era como se ela traduzisse tudo aquilo que você quer dar, voadora, voadora. E ela traduziu de uma forma muito potente, empoderadora, né? E tanto que foi uma coisa que teve uma repercussão muito grande, esse trabalho, né? E É isso que eu quero falar. Então, respira. respira aquela. Não, nada, eu tô aqui deliciando, só tô assim, eu tô bebendo todo o meu licor e ela tá ali falando. Vamos molhar as palavras. Pois é, só nisso. Macumba, 2016. A gente tem um país em choque com tantas coisas acontecendo. A gente tem o quê? O período lavajatista, certo? A gente tem uma olheiriza enorme em relação ao Norte e Nordeste. É uma diretora nordestina, preta, de candomblé, que vai para Curitiba e que aciona uma rede imensa, né? Eu lembro de
das pessoas indo fazer oficina, indo, sabe, a Transitória tinha um grupo musical, tinha um grupo dos atores, então assim, tinha ali uma energia sendo movimentada, mas também tinha um país em torno disso que tem uma lógica. Tem o 13 de maio, que é um espaço sensacional. Por que não temos um 13 de maio aqui em... A gente pode chamar de 20 de novembro, não tem problema nenhum. Espaço 20 de novembro. Mas é muito bacana. Então, assim, o que foi Macumba em 2016, com esse contexto, se é que esse contexto mexe ou já estava tão internalizado que também não é uma coisa que salta aos olhos, mas o que foi Macumba e como é que Curitiba recepciona isso? Nossa, foi avassalador mesmo. Primeiro que o próprio contexto da cidade de Curitiba é de uma invisibilização das presenças negras na cidade, né? A Curitiba é muito conhecida e se vende muito essa imagem da capital europeia. As pessoas vão lá para ver a Europa, né? É esse o imaginário. É que a cidade é organizada e ela é, e esse lugar da organização está muito associado a essas presenças europeias, esses imigrantes que chegaram ali, inclusive depois das presenças dos africanos que construíram, né, dos afrodescendentes que construíram ali essa cidade, mas existe um apagamento dessa narrativa e dessa presença que existe muitas frentes lá em Curitiba que estão trazendo essa outra narrativa, trazendo a historicidade dessa história a partir das presenças negras, né? Então, nesse período foi muito importante a presença, primeiro porque a gente ocupou a sociedade 13 de maio, que é o terceiro clube negro, né, mais antigo do Brasil, né? Que ele foi inaugurado no dia 14 de maio de 1888. Nossa, que presente. Então é um lugar mesmo pensado para acolher essas pessoas, que essas pessoas, né, tivessem um local onde tanto elas pudessem ter uma assessoria mesmo, um cuidado social, né? De ser reintegrado à sociedade e tudo mais, assim como um espaço também de lazer e onde você pudesse conviver, né? E é um espaço que ele está sempre em risco, a todo momento, né? Querem tomar, sempre tem vários problemas nesse sentido, e o Macumba, nesse período, foi muito importante porque foi um momento que também ajudou a reacender a casa naquele momento. Nós temos ali, né, o Baile Bom, que está completando 10 anos, que inclusive vai ser amanhã, essa festa, que é uma festa preta, né, que remonta, tipo, os antigos bailes blacks, então tem esse lugar. Nós temos lá o Samba Casa Forte também, que é um samba que acontece às sextas-feiras, que é um lugar de território preto mesmo, e que resiste, e que é muito forte. Então, nesse momento, acho que houve uma retomada, assim, sabe? Um renascimento ali desse espaço, numa temática, inclusive, né, que a gente vive uma intolerância religiosa, né? Tem todas essas questões que você trouxe, inclusive uma própria invisibilidade na época da própria classe, porque quando se pensou o espetáculo, a gente queria justamente ir para um circuito que é além desse você fazer o teatro para a classe. A gente queria falar com pessoas como nós, que não se veem representadas. E aí teve toda uma articulação com a Rede Preta, porque existe uma Rede Preta lá em Curitiba, né? Rede de Mulheres Negras, o Movimento Negro Unificado, várias do NEAB, várias articulações em que a gente conseguiu mobilizar a galera das periferias e todo essas pessoas que habitualmente não frequentam esses espaços para ir assistir o teatro. Então, e vinham caravanas mesmo. Gente de terreiro, gente... hoje vai vir 80 pessoas de tal lugar, gente em situação de rua. Foi incrível, porque a gente fazia sessões atípicas, que era segundas, terças e quartas, com sessões todas lotadas,
e pessoas que vinham, e daí voltava com a mãe, voltava com a tia, e voltava cada vez trazendo mais gente, e pessoas que, assim, eu recebia no inbox depoimentos de mulheres negras que se viam representadas naquele lugar tão empoderador, né? A gente ali tomando a fala mesmo, trazendo as nossas perspectivas, as nossas utopias, a nossa beleza cultural. Então, isso reverberou até hoje, assim, em pessoas que voltaram, que foram estudar, pessoas que começaram a frequentar o teatro, a partir desse. E isso, claro, abriu portas, né? Eu fico muito emocionado. Você estava conversando com algumas pessoas. E você conversa, que, enfim, né? Como eu sou do teatro e converso, né, gente? Né, Brasil? É, eu sempre fiquei me perguntando também qual é o legado. Porque, assim, você entrar no mundo e falar, eu quero deixar um legado, é de uma presunção do tamanho do mundo. Porque você olha as pessoas que deixaram um legado, você fala, Luther King, pra que tanto, Luther King? Malcolm, pra que tanto? Por que botou o Newton lá em cima, Mandela? Por que Lázaro? Por quê? E aí você vê o Nissagé com o Teatro Preto de Candomblé, que também passa por esse momento também de eu quero deixar um legado, mas não pura e simplesmente porque é um legado. Mas é um legado útil. Eu não sou só famoso, eu não tenho um celebridismo, é útil. E isso que você fala me toca muito, porque enquanto Nata, foram 20 anos de grupo, eu ficava impressionado com pessoas que não eram no axé, que passavam a respeitar, pessoas que tinham se afastado do axé e passavam a se relacionar. Isso porque eu acho que o axé, ele é uma fronteira que talvez a gente, mesmo que você não seja do candomblé, mesmo que você não seja da religião, ele te pertence a uma cultura. E é talvez o lugar, fora alguns livros ou algumas bibliografias, é o lugar que mais condensa informações sobre nós, sobre nosso comportamento, sobre a nossa forma de se relacionar. E aí você falando isso é lindo, porque assim, olha que atravessamento, né? A gente tem sim uma ideia de Bahia, tem sim uma ideia de Curitiba, tem sim uma ideia de silenciamento, uma ideia não, um silenciamento muito forte, mas também uma presença muito grande, porque você vai para lá, se você não quiser ver, você não vai ver nenhum negro, se você não quiser ver. Mas Aham. óbvio que que a gente está ali o tempo todo, e aí é só uma questão de que Curitiba eu quero ver. Quando você vai para lá, que Curitiba você quer ver? E é isso, né? É delicioso. Mas estamos diante também de um passo que é Flávia Mirene, recém-formada, alinhavando uma coisa linda com essa sociedade, né? Sociedade 13 de Maio, e que daqui a uns 10, 15, 20, 30 anos será estudada como um movimento também que reafirma a presença negra e a função dessa casa, a função desse espaço. E como é que chega para você agora, mais do que para Curitiba, como é que chega para você? Já saber, por exemplo, que seus primeiros passos, ou pelo menos os primeiros passos profissionais, são tão enraizados assim nessa coisa do legado que você queria deixar quando você tomou consciência. É uma coisa que é muito louco e é muito profundo pensar isso, porque foi uma coisa que eu falei, né, num afã lá, aquele sonho, né, utopia de ser atriz, que você acha que é lindo e tudo mais. Aí eu me deparei diante dessa obra que, quando eu fui vendo a repercussão, eu falei, gente, isso é muito sério, o que a gente tá fazendo é muito sério. Tem muita responsabilidade no que a gente fala. Tem um compromisso mesmo social. Uhum. Não era de candomblé também. Você tem uma afinidade Sim. natural que eu acho que vem mesmo de uma ancestralidade que acho que não por isso a gente se convergiu, confluiu naquele lugar ali, porque eu acho que, né, quando a gente projeta, a gente fala, a gente pede, né, os caminhos eles vão indo, né, mas você tem que estar aberto a receber aquilo. E aí, quando eu via a dimensão, a proporção daquilo,
é um pouco assustador também, que você precisa ter uma certa, uma responsabilidade mesmo naquilo que você está falando e como você seguir se aprofundando nisso, né? E a partir disso eu fui tecendo e o meu olhar foi direcionado estrategicamente a ir em fontes, né, beber de uma água fresca, aonde eu pudesse manter me nutrindo desses referenciais que ali para mim se abriram, que foi o caso, por exemplo, da capoeira Angola, que foi uma problematização que a Unisagé, lá no nosso processo de preparação, ela trouxe essa reflexão, né? Que foi no tempo que ela estava na UFBA, teve um professor dela lá de interpretação que. Professora, Isso, foi a Evani Tavares. isso. Ao qual, Evani, minha flor, minha linda, você está convidada. Eu vou te convidar no inbox, mas eu quero deixar público aqui a minha vontade de conversar com você. Certo? De como seria você pensar o trabalho, o ofício do ator a partir de outros referenciais que não eurocêntricos, né? Porque quando a gente está na academia, por exemplo, eu não tive história de teatro brasileiro Uhum. dentro de uma faculdade de bacharelado na época. Então, todas essas referências negras, eu tive que. É um corre que você faz por fora. Né? A partir ali eu peguei algumas referências, alguns nomes e você vai fazendo a sua autoeducação, Sim. porque você não tem isso, né? Não há interesse que isso tenha. E aí eu lembro que a Unisagé problematizou isso na época e isso ficou na minha cabeça. E aí, agora, 10 anos depois, porque tudo tem seu tempo, eu reunindo com as meninas, que a gente vai se articulando, eu pensei assim, como que a gente cria possibilidades de se manter ativo, né? O nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho, né? Como que a gente se mantém ativo, pesquisando, a partir de referenciais negros, afrodiaspóricos e tudo mais. E aí eu descobri, né, através de uma amiga minha, também artista, né, da dança, o grupo de capoeira Angola Zimba Curitiba, que tem uma sede aqui em Salvador. É, que é do mestre Boca do Rio, que fica ali em Pituaçu. E aí, esse grupo já existia lá há 20 anos, olha como a gente não sabe das coisas. E, né, o contramestre André, que é aqui da Bahia, ele assumiu esse grupo lá em Curitiba, muito jovem. E aí a gente chega ali nesse ano de 2026, nessa perspectiva de vivenciar a capoeira Angola como uma possibilidade também de trabalhar a expressividade do nosso corpo enquanto atriz e sair desse escopo, né, tradicional que a gente bebe muito dessas fontes, mas e aí, meu Deus, daí é poço calunga mesmo. Aí, ó. Eu agora lembrei, você falou de Nissagé, eu falei que foi a Evani. Evani trabalha diretamente com a capoeira, eu acho que é uma referência ótima para isso. Mas eu lembro que ela falou disso porque, na verdade, é quando a vida do Nata também muda, que é esse tal do professor, não vou lembrar o nome, oh, Deus, é absurdo. Mas que ele faz a perspectiva de que a gente trabalha tanto com a ideia de Europa, a ideia de não sei o quê, mas tá, e o que que tem no Brasil que pode, aí sim agora, Servir de servir repertório. esse professor? Em que ela monta uma ideia e Isso mesmo. ela monta uma ideia, de uma ideia ela chega para a gente e fala assim, gente, eu estava pensando em fazer um recital afropoético, o que que vocês acham? Aí a gente falou, afropoético? Quero! Só que aí ela bate na porta e fala, ó, eu acho que não são as poesias, são os oriquis. E aí o mundo vai se descortinando, depois que a gente, inclusive, conhece o bando, assim como o seu grupo de 6 ou 7 pessoas no encontro no, foi na universidade? Não, foi antes, foi o que você falou?
que nos viviam como negros, a gente estava fazendo teatro, mas tipo, a gente queria fazer teatro. Exato. E teatro é tudo. É. Só que aí a gente tem, aí depois a gente faz um recorte, que é quando a gente começa a perceber, aí nasce, né, essa pedra fundamental do teatro preto de Candomblé, que hoje é uma realidade pesquisada, né, dentro do... Eu me sinto muito feliz, porque assim, Fernanda, ela sedimenta, ou Nissagé, né, ela sedimenta, coloca no... A academia compra essa ideia, mas é óbvio que cada um colocou, você colocou um tijolo, eu coloquei um tijolo, a gente fez parte dessa história como base para essa sedimentação prático-teórica, né? Uhum. Mas aí, Flávia, Hum. capoeira, Flávia vida, Flávia macumba, macumbeira, Macumbeira, modo massa. macumbeira. Macumbeira, vou chamar de macumbeira. E é muito massa, é muito interessante, sério, sério mesmo, assim, porque a gente está num lugar onde as coisas precisam ser as... Parece que as coisas não precisam ter camadas, elas são aquilo que a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Aquilo é aquilo e pronto. Mas a gente precisa adensar a presença dentro do candomblé, não só como pesquisa e objeto, para a gente não ficar também maluco achando que a gente só vai se aproveitar de uma É. coisa que nos é dada. Mas a gente precisa adensar a presença para entender o quanto que isso preservou da nossa... do que não ficou escrito, porque está na derme, né? Está na pele, está no jeito de falar, no jeito de entender. E isso é a parte da nossa cultura que a gente foi colocando outra coisa no lugar. Então eu acho que o candomblé ele pode tanto ser a religiosidade de quem quiser, mas ele também é um poço cultural. E é como você diz, não era candomblé, mas é a partir dele que a gente conta história. Contou tanta história a partir da Grécia, contou Exato. história a partir Sim. dos Vikings, dos Maias, por que não? É? Sobre os nossos orixás, tirar desse pano de fundo e trazer para frente, né? Sim, é um modo de enxergar a vida, né? A gente acabou falando do espetáculo e não deu contexto. Macumba foi um espetáculo que a Anissa Gé foi convidada. Pela Companhia Transitória, né, de Teatro de Curitiba. E foi um nome que ele surgiu lá, né? Ela veio com uma outra ideia. E Exu disse a ela: não, 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 não. Não é isso. Eu lembro que ela dizia que ela tinha muito interesse de falar sobre o encontro, né, do indivíduo com o orixá, como isso se dá, né? Era uma coisa que ela tinha isso em mente. Então, como ela já estava trabalhando nessa ideia, ela falou: eu vou trabalhar isso com eles. E aí ela conta que quando ela jogou os búzios, ele falou: não. Mas como que não? Não. Não é isso que você vai falar. Mas como que não? Não. Você chega lá e você vai ouvir os atores. E chegou, foi o que ela fez. O que vocês querem? E aí a gente. Isso teve que vir pra falar. É, Ô, mas cadê você? Cadê a pedagogia? exato. Não, e né? E aí ela chegou e ouviu e ela entendeu que havia uma discussão ali que era sobre identidade. A gente precisava discutir as nossas negritudes. E o nome é Macumba, Uma gira sobre o poder. E chegamos numa discussão sobre poder, né? O negro tem poder? O que é ter poder? fugir de fazendas de ouvição. Pô, meu Deus, assim, porque eu assisti um ensaio, eu não assisti a peça que eu não tive, mas Era o auge. é porque assim, imagina, você tem, aí eu tô falando já como espectador, você tem um grupo de pessoas negras, eu já imaginava como é que seria a figurinha no cenário. Aquele volume absurdo de identidade posta enquanto visualidade. E aí você tem o grande ícone, porque Silvio Santos ele não é rico, ele não é milionário, ele é bilionário. E ele é a expressão em síntese do poder do Brasil. Até um poder meio jocoso, meio engraçado, mas ele respira poder através do financeiro, através do seu carisma. Era um comunicador, a gente não pode Sim. dizer, é excelente. E ele tinha um domingo, dia nobre, para ele brincar na televisão dele. Sim. E vem o Gide dentro desse contexto e fala: olha, mas olha, você tem poder.
O que que é o... Eu não vou saber fazer o Silvio Santos nem... Nem eu, não vou nem tentar. Mas era absurdo esse entrelaçamento, que aí tem que vir da cabeça, né? Tem que vir das proposições de quando você está livre para propor e de acatar quando você está livre para escutar, que eu acho que é o grande ensinamento desse projeto quando você tá. É o outro lado do país e eu vou lá para escutar. E ainda assim tenho como propor. Isso é sensacional. Sim, sim. Isso é lindo. E aí deu no que deu, né? Ai, que delícia. Ali... Porque deu, né? Deu, nossa. Aí, Flávia trabalha com Nissagé, saiu da universidade, transitória, nada mais flagrante, porque é uma questão de trânsito, você está em trânsito, né? Você transita Aham. e depois você vai trabalhar com o Gabriel Vilela. Fui trabalhar com o Gabriel Me Vilela, conta que passa. que passa no meio do olho do furacão, porque ela é assim, ela não para, né? Aí abriram as audições, fui fazer essa audição. E aí cheguei até descrente, né? Porque daí você vê o cenário, você vê as pessoas. Dei uma olhada no texto, que era do Zé Vicente, lá, hoje é dia de rock, um texto da década de 70 e tudo mais. Li, não me vi ali nas personagens, né? Porque você já olha a estrutura, né? Eu falei, nossa, vi as pessoas, né? Que a gente sempre fala, e as cartas marcadas e tudo mais. Mas estou aqui. Vou fazer, porque o que a gente pensa? No dinheiro, no cachê, na própria Você visibilidade. fala assim, ó, tem uma tarja aqui tá marcada, eu vou dar uma borrada. É, Só precisa de uma tarja. e realmente dei uma borradona. Tipo, dei uma borradona e entrei no projeto. Passei na audição, era um espetáculo musicado. E o Vilela, ele é, né, uma referência no teatro, né, esse teatro mineiro, esse teatro, o barroco mineiro, né, a visualidade que ele tem nos seus trabalhos, né, você tem, você olha e vê que tem a assinatura dele nos figurinos, Uhum. na estética, né, nesse teatro popular, né, assim, popular de comédia que bebe desse barroco mineiro, assim. Sim. E ele é uma enciclopédia, né? Ele é uma enciclopédia viva do teatro, foi muito transformador. E acho que e é muito interessante que quando eu estava lá, eu entendi que eu só estava ali porque eu passei pelo Mussagé e porque eu passei pelo Zebrinha. Olha, Isso que foram 3 dias de tratamento de choque. olha o senhor José Carlos lá de Porque o Zebrinha tem isso, né? Ele te coloca. Eu chegava e ele falava, arruma essa coluna. Na porta. Entendeu? Na porta ele já endireita essa coluna. Então é um lugar de você pensar. Eu não tô aqui, ai, não venha chorar, não tô aqui para ter pena de você, eu vim aqui para fazer o meu trabalho, então você tá aqui para fazer o seu trabalho. Não, ele foi até lá. Ele foi até lá. Ele foi até lá. E aí, a gente teve 3 dias de oficina, né? Que abriu acho que 3, 4 dias foi pouquíssimo, mas foi assim, muito profundo também. Para bagunçar, né? Muito profundo. E eu acho que isso me deixou colocada mesmo, assim, né? Deu uma aterrada que quando eu cheguei eu tava, puf. Tanto que eu penso que é muito. Eu tenho um diretor lá, o Edson Bueno, de Curitiba, que ele fala que às vezes você faz um trabalho. Mas o que você aprende naquele trabalho você só vai usar para o próximo. Porque tem um tempo que você precisa amadurecer. Às vezes o diretor fala coisas para você que você não tem. Às vezes você não entende muito por uma inexperiência e tudo mais. E eu via que muita coisa que a Onissa Gé me dizia, eu fui entender. Depois, nesse outro processo. Decantei. E eu falei, nossa, entendi. Não, meu Deus. Aí vendo os outros atores também fazer, você observando tal. E eu falei, meu Deus, entendi. Então, eu acho que estar ali foi porque eu
fiz macumba foi porque eu passei pelo Unisagé, foi porque eu passei pelo... Qual era o projeto do Vilela? Qual foi o espetáculo? Era o espetáculo Hoje é Dia de Rock. É um texto da década de 70, né? E que ele fez uma remontagem, né? Bem alegórica, né? Porque ela é bem alegórica. É um texto que ele é muito... Parece... É a história de uma família que se vê, de uma cidade do interior, que ela se vê ali sem condições e resolve mudar para uma outra cidade em busca de condições de vida melhor. E daí vai acontecendo a diáspora dessa família, né? Essa família ela vai se desmantelando, vai cada um indo para um lado. E a minha personagem é, na verdade, a namorada de um dos filhos, que ela é, de uma certa forma, quem faz essa família se deslocar. O motorzinho. O motorzinho que faz essa família, porque vai jogando. E você também mudança também. Isso, daí ela era uma cigana, ela almejava, ela não era cigana, né? Mas na fantasia dela, ela se sentia uma cigana, que ela queria viajar, desbravar o mundo, correr o mundo. E aí essa história, né? As músicas eram do Clube da Esquina, do Milton Nascimento ali, ele se inspirou muito nessas canções ali do Clube da Esquina, e era um espetáculo visualmente muito bonito. E que a gente circulou muito, assim, foi pro Rio, fez temporada em São Paulo, viajou pro interior do Paraná e tudo mais, assim. Então, um trabalho que eu considero, assim, muito importante sobre todos os níveis mesmo, assim, de abertura de caminho mesmo, de aprendizado, sabe, assim, foi muito bom de estar ali sim, a gente pode ocupar os lugares que a gente quer também, isso foi importante. A gente começa a perceber que a nossa presença também é importante, né? Nesse lugar. Nossa, ela fez, então também vou fazer. E qual é o próximo passo? Porque, por exemplo, a gente está só no nosso encontro 9 anos para fazer 10 ano que vem. Só que é um gráfico meteórico, né? Sim. É um gráfico ascendente meteórico, né? Você sai da faculdade, quer dizer, só aqui na nossa conversa já deu para perceber o quanto que você foi se aterrando, assim, no que você vai falando, você foi se aterrando o quê? Vem daquele samba ioiô. Mas, assim, hoje, quais são as aspirações, assim, o que Flávia tá olhando para eles hoje? Porque tem isso, né? Você sai também de uma relação de uma atriz que está a serviço e dá um passo que aí eu acho que é um passo que muitas vezes ele é sensacional, mas ele pode ser também traumatizante, pode ser também complicado, que é eu começo a propor e, de certa forma, eu começo a me relacionar com outras instâncias do fazer artístico e que é esse lugar que vai me dar a possibilidade de qual é o público que eu trago, porque eu tenho que fazer essa negociação, qual é o profissional que eu trago, porque eu tenho que ter esse desejo. Então, assim, é também um plus, né? Você é atriz, você está a serviço, você coloca o seu talento a serviço, mas agora você está pedindo talentos a serviço que você propôs. E aí, como é que você proponente Essa coisa. mais Aham. do que colocar o seu cachê menor do que todo mundo, porque é isso que a gente... Porque na verdade Não, na verdade você trabalha mais do que todo mundo. Aí você vê a treta gigantesca que você se enfiou. Eu falei assim, como diz, só queria ficar de biquíni em Salvador. Só. Você que escreveu. Fui eu que escrevi. Eu vou me dar mal aqui, eu vou me dar... Aqui também tem um lugar que eu vou me dar mal. Olha, outro! Exatamente. É você, tá? Isso aí foi uma outra. Eu nunca me vi autora. Uhum. Isso é também um processo. Porque a gente sempre quer ser inserido no já posto, no já consolidado. Então, isso é uma maturidade que você vai entendendo que ou você propõe, ou você vai ficar eternamente reclamando do que você veio, que você não gosta, por todas as razões do mundo. E
a gente teve e a gente teve uma grande hecatombe que foi a pandemia. E nesse lugar do fazer coletivo, eu sempre me achei, não, eu sou ótima para fazer no coletivo, eu sou dirigível, eu gosto. E é um lugar que eu fiquei refletindo que você também não se compromete. Porque você só vai lá, faz o teu. Não foi você que escreveu, não foi você que dirigiu e tudo mais. Quando veio a pandemia, acabou o rolê, eu falei, e agora? E agora? E agora? E daí eu lembro que tinha uma amiga minha, Vida Santa, daí foi abrindo aqueles editais emergenciais. Daí ela, você vai escrever no edital da faculdade? Eu falei assim, eu não. Mas por quê? Você, não tenho nada para dizer. Ela, Flávia, cala a sua boca. Como que você não tem nada para dizer? Eu tenho certeza que você deve ter um texto lá, arrume, dê um jeito e se inscreva. E ela me deixou reflexiva quando ela falou isso. Eu falei, será mesmo? E daí eu realmente, no tempo da faculdade, comecei a desencavar coisas. E aí comecei a escrever. E aí começou a aprovar. E daí eu ficava pasma que, nossa, eu escrevi a minha ideia, um negocinho assim. Maravilhosa. E eu falei, nossa, faz sentido. Não é loucura, as pessoas entenderam. E daí era isso, né? Você ter que escrever um projeto, você ter que elaborar e estruturar a sua ideia. Aí você tem que vencer os seus medos, o seu perfeccionismo, o medo da crítica, o medo, milhões de medos, tipo, vai com medo, mas vai, porque se você não fizer. E aí começou a dar certo. Começou a dar certo. E aí isso foi, para mim ali foi uma virada mesmo, que a gente precisa falar das nossas histórias. A gente precisa falar o que a gente gostaria de ver. E eu comecei a pensar que a gente tem que falar que, para além das questões do racismo, que nos atravessam e nos aprisionam em muitas dimensões, como que a gente pode inspirar as pessoas? É isso que me move. O que que eu faço que eu posso inspirar as pessoas? Como que a gente pode construir imaginários? Porque eu acho que nós, artistas, temos esse poder. O teatro, né? A televisão. Muito dos imaginários que a gente tem é porque a gente tem só uma leitura de mundo imposta, inclusive, sobre os nossos corpos. A gente precisa falar. A gente tem que dar um jeito de falar. E a gente precisa se aliar a pessoas que pensam mais ou menos parecido com, pô, eu gosto da luz do Nando, meu Deus, aquela luz, eu fiquei pirando naquelas luzes, eu falei assim, eu quero. E você começa, a Sabrina Marques que fala, nossa, a Flávia, ela tem o dom de reunir as pessoas certas, porque você tem uma ideia, mas você não faz sozinho. E aí é onde você começa, se eu pegar fulano, e aí você vê que todo mundo tá na mesma sinergia, querendo esse movimento. E às vezes também não sabe como, porque tá no corre dos boletos, a vida engolindo. Só que aí quando um começa, é uma grande teia mesmo, uma rede que você vai estimulando o outro, que vai fazendo com o outro, e quando você vê, é, é isso, agora segura o rojão que você vai ter que sustentar. No último projeto que eu fiz com o Itaú Cultural, beijo Itaú Cultural, saudade, viu? Foi Alegre Barco, território afro-língua de celebração negra. E a frase síntese do texto, que foi outra coisa também que eu me identifico com você está falando, foi cuidado com o que você pede para Exu. Porque pode acontecer, tá pronto, tá pronta, que é basicamente isso, assim. É, pelo amor ao orixá, não é que as violências não existam. Exato. Se a gente parar agora, alguma violência está acontecendo aqui. Porque está introjetado e nosso olho também já normalizou. Só que o Freud é um artista visual mineiro, você falou do Diogo Vilela, do Do Gabriel Vilela. Gabriel. Eu falei Diogo Vilela, né? Gabriel. É de você que eu tô falando, Gabriel. Gabriel Vilela. É que o Diogo também, né? Uhum. Então, Gabriel Vilela. Ele assim, o Freud falou, eu não posso atender à agenda do racismo.
Porque se todas as vezes que me perguntarem sobre a pessoa Freud, eu tiver que fazer todo um contexto que o racismo me explica, ao final eu nem falei de mim ainda e já encerraram a minha possibilidade de falar. Então, vocês entendam sobre racismo, eu perpasso por ele, mas não posso definir. Que é basicamente o que eu quero para a minha vida, assim. Como é que o racismo existe? Ele é estruturante, ele está estruturado, ele está institucionalizado, ele está tudo. Não vamos negar a presença dele. Mas eu quero dar só um passo à frente, que é do tipo, como é que eu me afasto um pouco dele para entender também que subjetivamente eu sou maior do que eu existo, né? Diante de todos os números que a gente vê, no dia que eu vi a Alice Xavier fazendo o mestrado dela, ela tem uma foto icônica com um lápis na mão e com a mão assim. E tanto eu quanto minha irmã perguntamos, mas ela não era nem para ter sido alfabetizada. E ela hoje é uma mestra que depois se tornaria doutora e ela está caminhando para o pós-doutorado. E é uma autoridade no que faz. E eu falei, é sobre isso que eu quero, sabe? Do tipo, eu entendo que a dificuldade para chegar, ela precisa ser registrada para a gente não estar se fazendo de maluco. Sim, Mas a gente não pode falar que a dificuldade é o único caminho para ser trilhado durante a dificuldade e depois da dificuldade. sim. E aí é lindo a gente também saber do tipo, o racismo existe, assim como existem tantas outras coisas. Ok. Mas eu existo mais, eu preciso mais de mim do que dele. E aí a gente vai usando entre lei e fortalecimento. Exatamente. Vamos inventando histórias, recriando. Mas a Flávia, ela é uma artista da cena. Ninguém aqui disse que ela só interpreta. É, né? Ela dança, ela canta. E canta o quê? Canta onde? Canta como? Me conte sobre os Lindares. Ah, esse cantar, ele é. Na verdade, é um babado, né? Porque é um babado porque o meu pai, ele é músico, né? Então, a musicalidade, ela vem. A minha tia era cantora de rádio, né? E o meu pai aprendeu a cantar com ela. E ele, né, veio de uma cidade do norte do Paraná, né? Cambará, uma cidade bem pequena. Ele aprendeu a tocar violão sozinho. Tipo, ele ouviu aquilo e começou a tocar sozinho. Então, a gente nasce vendo e ouvindo ele cantar, tocar. Então, naturalmente, eu já cantava em casa. Mas aí você assumir esse lugar de que, eu canto. Olha só, eu canto. Eu canto. É um processo, né? É um trampo, porque daí quando você fica adolescente, você fica com vergonha. Daí eu. Adolescente parece com gente, mas não é. Né, daí eu meio que engoli isso, daí eu cantava muito naturalmente, daí eu travei. Aí quando chegou, aí o teatro, ele, né? Porque o teatro ele movimenta muita coisa. Você vai se reapropriando desse lugar. E aí, quando eu já estava na fase ali da faculdade, mais ou menos, foi aonde o meu pai insistia que ele queria uma voz feminina, porque ele tocava na noite e tal, começou a me chamar para cantar. Ai, meu Deus, como assim? Para de querer me fazer cantar. É música, música brasileira, assim, né? Qual? Tipo. Ai, meu Deus, você quer, né? Você quer uma palhinha? Ai, muita coisa. Samba. Tipo qual samba? Meu Deus, ele quer. Ai, o que que me vem agora que eu podia cantar pra vocês? Dandan, suspense, me fugiu. Audiência. Segura a audiência. Me fugiu agora, sim. Mas Ai, nem sei. O que que eu cantaria? Reserva. Segura. Segura a produção até o final, quem sabe. E aí comecei com isso. Daí na fase que eu tava grávida, né? Foi um momento que nesse período, cantei muito. Aí depois também que eu tive filho, que daí você fica nesse processo de ninar, de retomada. Era uma coisa que me manteve, me ajudou muito, assim. Inclusive,
financeiramente. E aí eu comecei realmente a bancar um pouco mais esse lugar, né? E daí, tanto na época, inclusive, do Macumba, né? A Unisagé, quando ela sentou na mesa, o que vocês querem? Eu falei, eu quero cantar. Ah, E daí o Dominique falou assim, nossa, que louco. Ela não perguntou o que eu quero. E aí eu vejo que, sem querer, querendo, eu sempre acabo colocando música nas minhas personagens, de música, não tem. mesmo quando não é de música, ela canta. Entendeu? Ela canta, tem sempre uma música que move a personagem por alguma razão, e aí isso acaba entrando na cena e tem sido assim. Tem sido assim. Você trabalhou com um texto que eu assisti. Eu tava olhando aqui e falei assim: você fez Amor Barato, né? Fiz Amor Barato em Um 2020. espetáculo que eu fiquei sem ar no TCA, porque ele foi resultado do TCA Núcleo aqui. E quem montou, acho que foi Elísio. Elísio monta, texto de Fábio. Fábio, inclusive, eu sempre vi Fábio como iluminador. Inclusive, uma das minhas referências. Muito obrigado, Fábio, por ser tão potente. Ele acabou de fazer a luz de Torturado. Já tinha um tempo que eu não assistia nenhuma luz dele. E para mim é um espetáculo à parte, assim, né? E só é um espetáculo à parte porque faz muita parte do espetáculo. E, e aí você fez Amor Barato. Conte-me, hable sobre Amor Barato. Nossa, isso aí foi realmente assim, um convite que veio, foi logo depois ali, né, que encerrou a pandemia. Aí essa escola Senão que eu estudei na infância, eles têm um núcleo profissional e eles têm nessa escola uma vertente de teatro musical muito forte, assim, né? Principalmente de espetáculos autorais, musicados, assim, né? De uma forma brasileira, né? Num jeito próprio de fazer, não formatando esse lugar do musical americano, da Broadway, né? Criar um outro jeito de fazer. E o Jorge Sada, que é o diretor do espetáculo, ele falou que tinha os direitos autorais Amor Barato. do Amor Barato e gostaria de montar. E me convidou. Porque quem tem os direitos autorais vai querer montar. Exato. E aí, inclusive, estou falando com o Jarbas. Eu falei assim, mas que Jarbas? Jarbas Bittencourt, porque eu cheguei, né? Não sabia dele você conhece? Eu falei, sim, conheço. E aí a gente começou esse processo e eles vieram assistir o espetáculo que a gente estreou no festival de teatro. Acho que foi em 2022, se eu não me 2022, 23, se não me fala a memória, aí você tá aí com a Bio, sabe mais que eu. E aí foi um babadão, foi assim, teve, 2003. 2023, a gente estreou no Fringe, lá no Festival de Curitiba, sessões lotadas, eles vieram assistir, gostaram muito, assim, trocamos ideia, foi muito legal, assim. Muito legal a musicalidade do espetáculo, né? A Absurdo. visceralidade do espetáculo. Amor Barato é um dos espetáculos que eu mais tenho essa de punch. Sabe aquela coisa que a música tem muito, né? A música que É, chega com punch, que ela chega valendo nos seus ouvidos, valendo no seu corpo. Amor Barato eu assisti, eu falei, que passa? O que tá acontecendo? E é massa porque, assim, quando você é artista, você vai fazendo teatro, daqui a pouco você tá perdendo esse tesão. Ai, você vai assim olhando, é mais uma peça, né? Mas eu sou artista, eu tenho que assistir peças, né? Eu sou aham. artista, eu tenho que assistir peças. Pouca coisa toca. Quando alguma coisa toca, é de uma visceralidade, que eu acho que é isso que você falou, né? A visceralidade, a força, as músicas, As a músicas. história. Bom, enfim, que bom. Ela fez Amor Barato. Fiz. E eu tenho muito pouca relação com essa coisa de fazer audição, sabia? Essa coisa de ir fazer audição, de. Eu fiz, eu faço muito pouco também.
Eu faço muito pouco também, mas de vez em quando tem coisas que me chamam, assim, não é tudo. Porque também às vezes eu acho um pouco cruel o formato, Uhum. como a coisa se constitui, às vezes numa certa medida, né? Mas há produções e produções, né? Sim, sim, sim. Então, mas também é um lugar interessante de você se colocar para circular, de você ver outras pessoas, de você conhecer outros mundos, sair um pouco da sua bolha, se desafiar mesmo, acho que enquanto artista e eu tenho eu sou meio inquieta, Será, Flávia? Me pareceu que não. sabe? Tá sempre Movimento, né? É é, do ir, né? é. E tá, Flávia, não vai cantar, né? Só pra lembrar. Ai, de repente. Ai, fala que quieta. Sempre que ela Gente, eu sou assim, eu sou solta. tímida. Sempre coloco alguma coisa, mas no podcast não pensei em nada. Olha, que felicidade mesmo estar assim conversando com você, até porque também, como a gente faz parte de uma geração muito próxima, né? Ou quase da mesma geração, a gente vem de uma galera que estava ali batendo muito, enfim, né? Batendo muito forte em várias coisas que estavam acontecendo, e eu acho que a gente conseguiu dar alguns passos à frente, inclusive para entender essa subjetividade de ser artista negro para além de várias coisas. Que é como você disse, na faculdade, no curso, eu estava meio perdida. Que eu acho que todo mundo. Você lembra qual foi o momento que você respondeu um e-mail, Flávia Emirene, atriz, tipo, Flávia Emirene, artista? Você lembra que quando foi? Quando você disse assim, tipo, eu falo o e-mail como uma metáfora, mas que dia foi que você falou assim, Brasil, olha, eu acho que eu artista. Ah, faz tempo já, mas se afirmar mesmo assim pro mundo é um troção, né? Agora eu falo com tranquilidade mesmo, assim, mas eu acho que pro caminho abrir você tem que se assumir mesmo. Sim. Se você não assume, o universo não entende, isso não vai entender o que você quer. É. Você não tá escolhendo, então escolhe e banca. Entendeu? A partir do momento que eu acho que eu banquei isso, a coisa começou a dar certo. É a autoria nisso, inclusive, de sustentar esse lugar. Sou artista, sou atriz. Tá até no e-mail agora lá, automático, a assinatura do e-mail, entendeu? É. E hoje, Flávio tá fazendo o quê? Flávio que é pro futuro, que tá Eu pensando pro futuro. vim aqui também tô aqui em Salvador porque vim passar vim audicionar, né, um trabalho, porque ela não para. Uhum. É, tô fazendo nesse processo, né, da pré-produção e produção do Cartas para Teresa de Benguela, que vai ficar a temporada para o ano que vem, de 2026, ali o primeiro semestre, mas ainda não está definido datas ainda. Deixa sobre esse projeto. Inclusive, temos algo a conversar sobre isso. A gente está finalizando também esse processo do Memória das Águas, que a gente está nesses estudos, e aí a gente vai ter um desdobramento de cenas, né? E aí a gente pretende é, desdobrar esse trabalho, ampliar a cabeça dela já, né? As sinapses. Ela Uhum. fala, ai, não quero criar mais nada. Corta, para. Amiga, tive uma ideia. Ela fala, ai, lá vem a Flávia. E o problema são os amigos, que fala assim. E depois fala assim, Os amigos eu tive uma ideia, alguém tem que dizer pare, vá dormir. Faz. parece a minha cabeça começa a explodir de ideias. Faço parte de um grupo, né, de dança correntezas lá que a gente tá também levantando um espetáculo, né? Assim, a princípio na raça, né? Tamo aí se começamos que eram aulas regulares, aí isso foi se desdobrando, teve interesse de fazer algo mais cênico, algo mais artístico e a gente continua nisso. É, No próximo mês eu faço um ciclo de contações de histórias
afro-indígenas, direcionadas e voltada para crianças, que a partir do cosmograma de Bakongo, né? Então a gente se inspira no cosmograma para trazer essas outras narrativas, né? A gente traz alguns autores negros ali, né? Carolina Maria de Jesus, é, textos meus também que se mesclam ali com a história. Tem a Flávia. Daí vai fazendo essa costura. E é isso. Tô no mundão. É. Me jogando no mundão aí. Que lindo. E agora me conte, vamos aqui agora falar sobre consciências, né? Uma vez que a gente já. Ai, tem história tão bonita, né? De afirmação, de relação com as artes, de consciência das dificuldades, mas de estar no mundão, isso é um. A gente tem muito problema com a palavra privilégio porque ela tomou uma conotação muito estranha, né? Que diz muita coisa, mas a gente tem que perceber o quanto que a gente também constrói, né? Que a gente migra do direito para o privilégio e tem alguns privilégios que a gente tem que construir em torno do nosso fazer artístico. E que bom que eu sou artista. Eu já pensei assim, do tipo assim, eu preciso parar de querer ser artista. Mas eu acho horrível essa narrativa também, que todo mundo fala que entra em crise e quer parar de ser. Eu acho que eu nunca quis parar de ser. Eu sempre quis ver de formas diferentes. Eu acho que a gente tem um tensionamento ético que, que, que vai perfazer a nossa estrada, que é sobre, tipo, se a gente está tirando alguma coisa da norma, a gente tem que colocar alguma coisa. E ela tem que vir preenchida de sentido. E aí, para a gente preencher de sentido, a gente precisa entender de onde é que a gente parte. E aí, entendendo hoje de onde você parte, quem é você, da sua história, eu queria que você, Flávia Mirene, pudesse, se você pudesse se comunicar com a Flávia Mirene de 2012, 2013, o que essa Flávia de hoje falaria para essa Flávia de lá? Nossa! Meu Deus! É, Olha para sua história e olha o quanto você caminhou mesmo e o quanto é importante a sua trajetória, o seu desejo de querer ser, o seu desejo de realizar, que mesmo diante das dificuldades você não desistiu. Nossa, até me emociono. Até me emociono. E o quanto ainda acho que o melhor está por vir, sabe? Porque eu ainda quero fazer muita coisa. Tenho pretensões de ir pro cinema, de arriscar no audiovisual. Acho que o cinema tem é um outro lugar, né? É um outro lugar, né? Isso que a gente está fazendo aqui também, né? São outras construções de memórias, né? Eu acho que a gente está construindo memória. E a gente precisa construir memória. E essa Flávia de 2012 lá atrás tá tendo possibilidade de ir além, né? Ir além do que o meu pai e a minha mãe puderam ir, que os meus antepassados puderam ir, e que eu tô muito bem ancorada, né? Eu me sinto muito bem ancorada, muito abraçada, assim, né? Se hoje eu posso ter o privilégio, né, de ter escolhido viver disso, é porque eu tenho, né, realmente eu sou muito ancorada assim por um coletivo de pessoas que me quer bem, que me ampara e que cruza o meu caminho e que me faz seguir, né? Seguir adiante, confiante e que quando a gente fala assim, meu Deus, e agora parece que sempre tem alguém que cruza o seu caminho que vai te dizer, vai por aqui ou aparece. Você sempre recebe sinais assim o tempo todo. E siga a sua intuição. Continue seguindo a sua intuição. Continue. Ah, lá.
ela continue a nadar. Feliz mesmo, assim, mais uma vez a gente tem. Bom, a gente está aqui nessa gravando, existindo, fazendo, acontecendo. E o jeito, né? Uma mensagem que você me mandou, olha, tal dia eu vou embora, tal dia você vai embora, antes de a gente conversar direitinho. Muito obrigado mesmo pela sua generosidade. Ai, eu que agradeço. Acho bonito você falar sobre essa construção de histórias, né? De memórias. Quando, quando os primeiros rompantes vieram, enfim, a gente vai olhando pro quão técnico tem que ser um projeto de podcast e tal, não sei o quê. E a pergunta, né, qual nicho para quem? Eu estava muito desacreditado do nicho arte, do nicho, porque eu sempre, nossa, eu estava muito desacreditado, porque assim, a gente não estava, aí você pergunta, mas a classe consome a classe, e aí eu comecei a perceber quanta, e foi uma chuva de pessoas que partiram, né, das artes, e eu falei, cada dia mais é mais difícil ver essas pessoas, pelo menos nos meios mais imediatos, a gente não tem tido a oportunidade, né, de pessoas que se foram poder ter passado uma hora e meia conversando sobre o seu fazer, sobre o seu querer. É óbvio que algum dia a gente vai tropeçar de novo e eu falo assim, você não quer gravar um podcast não? Porque agora estou eu mais maduro, está você mais madura, estamos nós mais maduros e a gente precisa plantar outras memórias. E é muito bonito você traduzir isso, né, num momento emocionado que também me emociona, de que nós precisamos plantar memórias, reconhecer as memórias, plantar as memórias e seguir fazendo história. Seja muito obrigado, que você tenha toda a sorte do mundo, que Exu abra os seus caminhos aqui nessa Bahia, porque você veio fazer uma audição, né? É, porque ela é assim, ela não para. E que seja linda esse caminho, que a gente se encontre mais e mais vezes. Obrigado. Ah, eu que agradeço, Axé. Fico muito feliz, por esse convite. E é isso que você falou, né? É muito legal a gente poder falar sobre outras coisas, perceber o quanto a gente caminhou. Ultimamente eu tenho recebido convites assim, e eu acho muito legal a gente poder falar um pouquinho, né, do nosso percurso, do que a gente passou, que isso pode estimular outras pessoas, pode inspirar outras pessoas, incentivar, dar um ânimo. E eu acho que a gente precisa falar com muita gente ainda. A gente precisa saber olhar mesmo e sair, né? E como que também a gente faz esse percurso de não só esperar venha a nós o vosso reino, né? Como que a gente vai até essas pessoas que não, que às vezes a gente quer falar com elas e a gente não está conseguindo, né? Então, às vezes a gente tem que sair, né? Nós, os atores aqui no auge no teatro, o teatro, entendeu? O teatro. E eu acho que esses processos eles têm dado esses apontamentos assim. As pessoas querem ouvir. As pessoas querem. Sim. Então, para fechar esse dia tão lindo, o que que você deixa hoje para a Flávia daqui a 10 anos? O que que eu deixo hoje? O que que você está dizendo, o que você está dizendo hoje como meta? O que que você diz assim, daqui a 10 anos eu vou olhar para esse dia e vou falar assim, caralho, deu, velho, foi, deu porque deu. Ah, É meio que, é meio uma vontade de se compromissar, sabe? Do tipo, essa coisa de transitar sobre o tempo, deslizar sobre o tempo. Eu adoro essa metáfora de existe o tempo e a gente somos os únicos seres no mundo que conseguimos deslizar sobre o tempo e poder recapitular e projetar. Tudo acontecendo hoje é algo, né? hum, deu certo eu deixar registrado dramaturgicamente o Cartas para Teresa de Benguela, e que esse espetáculo rodou alguns lugares, deu certo, e, e deu certo ampliar essas possibilidades discursivas em outras plataformas de comunicação, e que
Essa rede só aumenta. Eita! Só um, então. Só aumenta. E para você que ficou até aqui até agora, curta, comente, compartilhe, faça algo. Vamos, bora fazer. Se implique com o universo. A gente está aqui para que a gente possa trocar também. Então, obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que ficaram até aí, até agora. E axé para nós. Axé, axé. Beijo, obrigado.